Você acompanha agora a palestra Lugar após a Morte, expositor Jorge Elahá, de Rondônia, conferência ocorrida no dia 25 de maio de 2023, em Porto Velho, Rondônia, na sede da Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. Espiritismo, doutrina dos espíritos. O que é mais lógico de nós imaginarmos quando se fala de espiritismo é que essa doutrina vai falar sobre espíritos, sobre aquilo que nós podemos ter como conhecimento sobre as questões espirituais. E é verdade. A doutrina espírita nos traz muitas informações sobre a questão da realidade espiritual de todos nós. E nesse sentido, na expectativa de nos oferecer, de nos informar, de nos trazer informações preciosas sobre o que seja de fato a vida espiritual, a doutrina espírita vem trazer para todos nós informações muito precisas sobre o que é que vai acontecer conosco quando a gente desencarnar. Para onde nós vamos? Qual é o destino nosso? Isso é muito interessante, porque se a doutrina espírita fala sobre os espíritos, a grande pergunta é: o que acontece conosco depois da morte? Para onde irão as pessoas depois da morte? Para que lugar a gente vai? O que acontece conosco? É verdade o que algumas pessoas dizem? É correto o que se fala sobre o que vai acontecer conosco depois da nossa desencarnação, depois da nossa morte? São tantas as histórias, né? As religiões falam tanta coisa, e a doutrina espírita vem também nos trazer uma informação sobre o que acontece com as criaturas depois que a gente desencarna. Só que o que a doutrina espírita vem nos contar sobre o que acontece conosco, para onde nós iremos, qual será o nosso destino, que lugares existem, que circunstâncias os espíritos podem ficar, não se baseia em um livro religioso. Eu peguei um livro religioso e lá dizia tal coisa, então a gente vai acreditar no que esse livro diz. Não. A doutrina espírita, quando ela fala sobre o destino dos espíritos do outro lado da vida, ela não nos oferece essa informação porque tem um livro que escreveu isso, e isso que está escrito nesse livro é tido como verdade, então a gente vai usar isso que está escrito como se fosse a condição daquilo que de fato acontece com a gente. Não. Na doutrina espírita, o apontamento de para onde os espíritos vão, que lugar pode ser ocupado por cada um de nós, está relacionado necessariamente com as experiências obtidas com diversas pessoas. Não é em função de que alguém escreveu, um iluminado escreveu um negócio num livro. Não é. São as experiências mediúnicas, Dona Eucléia Valente. São as experiências, é a análise de tudo que foi possível observar. Olha, a gente teve aqui uma circunstância e pela mediunidade apareceu um espírito que estava nessa condição. Vamos anotar, essa aí acontece. Que mais que tem? Olha, também apareceu um outro nessa outra condição. E aí nós vamos descobrir, não porque tem um livro, mas pela vivência prática daquilo que a mediunidade nos oferece, as possibilidades
que estão apontadas dentro daquilo que as reuniões mediúnicas oferecem, e reunindo esse material é possível dizer, olha, já foi possível perceber essa possibilidade aqui. Então, se fala que isso acontece, e não aconteceu só uma vez, muitas pessoas relataram coisa semelhante. Então isso aqui é um grupo. Eu também descobri outro grupo que contou isso. Então se reúne e se mostra que existe uma outra situação diferente. E essas situações vividas nas reuniões mediúnicas, aí sim, elas vieram para os livros. Mas não foi uma pessoa que de repente se iluminou e escreveu a coisa como deveria ser. Não. Essa informação ela foi fruto da prática, foi fruto da observação, e em cima dos casos que foram relatados, foi possível analisar e perceber as possibilidades que acontecem conosco após a morte. E a gente vai perceber, dentro dessa circunstância, que lendo a literatura espírita, a gente vai ver os espíritos falarem de 8 lugares diferentes, 8 situações diferentes, que pode acontecer conosco depois da nossa desencarnação. Isso não quer dizer que fulaninho foi para a situação 1 e ficou na situação 1 para todo sempre. Não. Às vezes fica na 1, passa para 2, vai na 3. A gente pode caminhar de situações para situações. Mas tomando assim de maneira didática essas situações que podem acontecer conosco após a morte, entre essas 8 situações, Luciana, que pode acontecer com a gente, poderia dizer a primeira, se a gente fosse citar, a primeira delas, muito citada, é a pessoa desencarnar e ficar no corpo. Existe. Há pessoas que vem a morte, ela morre e ela fica ligada ao corpo. Ela não se desembaraça do corpo, ela fica presa ali por um tempo. Ela experimenta, muitas vezes, por um tempo até longo, assistindo à decomposição do corpo. É muito complicado. Assim, a decomposição do corpo, ela é até bem ruinzinha. Bem ruinzinha. Mas eu acho que tem uma coisa que é pior do que a decomposição, que é a sensação de estar enterrado vivo. Porque assim, morto ele não está vivo, ele está morto. A pessoa morreu, o corpo morreu e vai ser enterrado, mas o espírito não se desprende do corpo, ele permanece ligado, e acontece o velório, ele está ligado no corpo. Vai acontecer o sepultamento, ele ligado no corpo. O pessoal enterra, fecha, vai embora para casa, vai passar dias, semanas, até meses nessa condição. Existe uma quantidade assim grande de espíritos, não é assim tão grande, mas tem uma quantidade grande de espíritos que falam sobre isso, que desencarnam e que passam um período da sua vida após a morte preso no corpo. Não precisa ninguém ficar tão preocupado assim, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, e eu, né? Existe isso, existe. Mas quais são as pessoas que costumam ter esse tipo de experiência, né? Não são todas as pessoas que vão desencarnar e vão ficar presas no corpo. Algumas. Por exemplo, vejam que o que eu vou falar não é que seja um castigo de Deus, é porque acontece mesmo. Durante toda a minha vida eu não acreditei na vida após a morte. Achei que eu era apenas o corpo e que quando eu morresse
tudo se acabava. Como é que depois que eu morro, eu vou descobrir que eu sou um espírito e o corpo é uma coisa e eu sou outra? Não tem como, gente. Quando vem a morte, eu estou tão condicionado a achar que eu sou o corpo, que na hora que vem a morte, eu digo, gente, eu estou vivo aqui. E os caras estão botando dentro do caixão. Gente, eu estou vivo, mas ele não está mais. Só que ele tem tanta certeza que ele é o corpo, que ele fica grudado no corpo, ele não sai. Ele não se habituou a pensar, eu sou uma coisa, o corpo é outra. Eu sou uma coisa, o corpo é outra coisa. Então, provavelmente eu acho que eu morri. Não, ele não tem esse raciocínio. Ele tem tanta certeza de que ele é o corpo, que quando vem a morte ele fica preso. Só que essa circunstância, ela não é uma circunstância assim, que vai durar tanto tempo. Ele fica preso no corpo por um período, dependendo de cada pessoa, né? Maior ou menor, meses, sei lá. Às vezes fica dias. E ele começa a se incomodar com aquilo e ele começa a tentar sair do corpo e vai sair. Então ali estão os materialistas, as pessoas que deram muito valor às coisas materiais, pessoas muito interessadas nas coisas do corpo, pessoas muito interessadas no físico, na beleza física, pessoas que viveram a vida inteira para cultuar o corpo. Não é que a gente também vai andar todo largado, todo langanhado. Não, olha, fazer uma academia é bom, né? É bom, né? Fazer lá, se esticar um pouquinho, fazer uns exercícios é bom. Se cuidar é bom, se cuidar é bom. Claro, você tem que se cuidar. O problema é quando aquilo se torna um vício, se torna uma circunstância em que a pessoa não aceita envelhecer. Ela quer ter 80 com um corpinho de 20. Não dá, né? Mas existem umas pessoas que tudo que ganham vai para o corpo, tudo que ganha vai para o corpo. Então ela ganha para quê? Para mexer aqui, mexe ali. Não estou dizendo que ninguém, ai meu Deus, não vou nem fazer mais nenhuma plástica mais, eu vou deixar, do jeito que eu me considero tão feio, mas eu vou deixar para não ficar preso no corpo. Não é isso. É o exagero, é o exagero. Faz um bem danado para a autoestima quando você tem uma parte do seu corpo que lhe incomoda e você vai no cirurgião e diz, doutor, dê uma arrumadinha nesse pedaço meu que me incomoda. Aí ele vai lá e pum, dá aquela arrumada. Puxa, faz um bem danado para a gente, né? Se sente melhor. Agora, quando você está na 40ª cirurgia, que você já mexeu, já faltou. O ideal era fazer um transplante de cabeça, porque o corpo já não é mais nem o mesmo, né? Podia pegar a cabeça, botar do outro, pronto. Já mexeu tanto. Então, esse é o perigo, a gente ficar extremamente vinculado a esse culto ao corpo. Pessoas que têm um interesse pela questão da sexualidade muito grande. Pessoas que se interessam de maneira muito acentuada pelos aspectos da sexualidade. Colocam a sexualidade como o elemento número 1 da sua vida. Vai ficar complicado. Pessoas que durante a vida, por exemplo, tiveram grandes posições sociais. Eu fui fulano de tal. Aceitar, deixar o corpo é muito complicado, porque eu fui uma pessoa muito importante. Deixar um corpo muito bonito. É sempre o corpo, gente, é sempre a vida material. Eu me foquei demais na matéria, eu tenho uma tendência de ficar preso no corpo. Só que isso não é uma situação que vai durar tanto tempo. Ela não dura assim anos. Difícil você ter uma circunstância desse tipo. Geralmente, um tempo menor, o indivíduo já se desembaraça, sofre, né? Eu acho que uma noite preso no corpo deve ser bem ruim, né? Ser preso ali, achando que está vivo sem estar. Já pensou? Não é bom. Mas assim, não é uma história que a gente vai dizer, olha, vai acontecer com todo mundo. Não, vai acontecer com todo mundo. Se encarnar,
nem percebe às vezes o corpo, e muitas vezes se desembaraça desse corpo com pouco tempo, mas vai ter gente que vai ficar preso no corpo por um período. Uma das situações de ficar preso no corpo também acontece muito com o suicida. Não é castigo de Deus, é porque os suicidas acham que eles são um corpo, né? O cara, ele se mata para acabar com o sofrimento. E há uma tendência de quem se suicida de ficar vinculado no corpo. Por quê? Porque eu acho que eu sou o corpo. Então ele se suicida e ele não consegue sair do corpo, ele fica preso, porque ele acha que a vida dele era só o material. Situação número 1. Situação número 1. Situação número 2. Situação número 2 não é no corpo que o cara fica, mas também ele não vai embora. A situação número 2 é a situação que o cara morre, mas ele não vai embora. Ele fica preso por aqui. Ele gosta tanto da vida material que ele tinha, que ele continua vivendo a vida material como se ainda estivesse encarnado. Lugares que as pessoas gostam, família, ficar dentro de casa. O cara morre e fica dentro de casa. Então a pessoa já está 40 anos, 50 anos morando naquela casa. Se ela ficar cega, ela nem se atrapalha para achar as coisas, porque ela já sabe onde fica a escada, ela sabe tudo. A parede já está meio lisa, de tanto que ela passa nessa parede, assim que ela pega, já está escura a tintura. Conhece a casa inteira. E aqui desde que eu casei que eu moro, aqui eu morei, aqui tive meus filhos, aqui meus filhos casaram, e aqui eu vou morrer. Só que devia morrer e ir, né? Aí o que acontece? O cara morre e fica. Então eles acabam ficando nas casas que moraram, porque tem muito apego com as coisas materiais. Repare que esse não ficou no corpo, mas ele ficou na casa. Ele pode ficar na casa, ele pode ficar numa fazenda. O cara tem uma propriedade, tem um sítio, e ele fica lá naquele sítio. Então você tem ali a possibilidade de ficar no sítio. Às vezes é no trabalho. O cara tinha uma lojinha, aí aquela loja era a vida dele. Aí quem vai ficar tomando conta da lojinha, não é verdade? Então eu tenho que ir para lá ajudar. Então ele desencarna e ele fica na lojinha. E se ele gostar de baile funk? Ele vai ficar indo para o baile funk. O que eu tiver de interesse na vida material tem uma tendência de ficar preso. Família, trabalho. Muito ligado ao cônjuge, aí fica lá, incomodando. Pode ficar grudado no marido, né? Marido ou da mulher. Cuidando. Fica cuidando. E aí ela diz: Edilson, vai embora, Edilson. Mas aí o Edilson está ali colado nela, né? Cuidando da velhinha dele. Então você tem casa mal assombrada, sítio mal assombrado, hospital. Já viram hospital mal assombrado? Hospital mal assombrado. O cara morreu, está lá na cama, até hoje deitado no mesmo quarto, andando pelos corredores. Tem marido mal assombrado também, né? Marido mal assombrado, que é o marido anda, ela anda atrás do marido, que ela acha que o marido ainda é dela. A situação de ficar no corpo é uma situação que não demora muito. Com pouco tempo a pessoa se desembaraça do corpo e sai. Da crosta demora mais. Às vezes pode passar anos. Se gostar, vai ficar. Não tem aqueles castelos que o povo arrasta a corrente? Sabe por que diz que arrasta a corrente? Por que diz que arrasta a corrente? Porque o espírito está preso. O espírito está preso. Aí então tem uma corrente que ele arrasta. Não tem corrente. É porque eles estão presos. Às vezes tem alguns que estão há mais de século. Dá medinho, né? Dá medinho.
Mas repare que ficar no corpo é uma situação mais curta, ficar na crosta é uma situação um pouco mais longa. Dizer assim que passa séculos são situações bem raras, mas os que ficam na crosta passam às vezes anos, 2 anos, 3 anos, e o cara está ali, naquela família, naquele mesmo lugar, não deixa ninguém vender, não deixa ninguém comprar o imóvel, porque os filhos herdaram e estão mexendo nas paredes, eu não aceito o que eles estão fazendo, aí eu perturbo todo mundo. Então existe essa possibilidade, que é a segunda delas, o cara fica preso na crosta, vai ficar preso no baile funk, ele gosta, ele vai, e ele gosta e vai, mas ele não consegue mais beber, então ele encosta no e diz, vai, bebe, que eu estou com tanta vontade. Aí o cara bebe e ele usufrui junto o prazer da bebida. Situação número 3. Situação número 3 já não é mais aqui. Situação número 3 já é no mundo espiritual, já não é mais na terra. Aqui a gente tem basicamente essas duas situações, fica no corpo, fica na crosta, e tem alguns que ficam no corpo, quando sai do corpo fica na crosta. O cara ficou 1 mês no corpo, quando ele se soltou ele foi para casa, aí está lá, tem mais de ano na casa dele, saiu do corpo e foi para morar em casa onde ele vivia, achou a casa de volta. Situação número 3, já não é mais no mundo físico, já é no mundo espiritual, chama-se umbral. O umbral é uma região do mundo espiritual onde estão entidades sofredoras, que choram, que lamentam as oportunidades que perderam. Pessoas que perderam as oportunidades, que fizeram coisa errada, que lamentam o tempo que não souberam utilizar, que choram as suas falhas, que lamentam o seu sofrimento, que hoje estão entristecidas pelo que fizeram com suas vidas, com o que fizeram com a vida dos parentes. Meu Deus, o que eu fiz, eu não podia ter feito isso, olha o que eu fiz, eu não podia ter feito, e fica relembrando as coisas erradas que fez, e chora, e se lamenta. O umbral não é um local legal não, tá? Não é legal. Às vezes as pessoas assim, não, as pessoas estão lá lamentando, mas está tudo bem. Não, gente, é enlouquecedor, porque é muito sofrimento junto. É tanto sofrimento que nessa região chamada umbral não existe líderes. Não tem um líder no umbral. Só, olha, eu sou o chefe aqui, eu vou comandar vocês. Não tem chefe, porque todo mundo chora, ninguém se entende, é sofrimento, angústia. Aquele mesmo quadro. E aí eu digo, meu Deus, o que eu fiz, e eu o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz. Então eles ficam nessa situação e ninguém consegue ter lucidez para dizer, olha gente, vamos dar uma organizada, vamos ver se a gente coloca pelo menos assim uma cobertura para a gente ficar. Não, eles ficam a região árida, tem pouquíssima vegetação, é um local assim meio seco, com montanhas bastante agudas, tem cavernas, tem lugares aonde tem como se fossem estradas, não tem luz direita, é uma penumbra danada, o sol nunca penetra, e a gente ouve muito choro, muito uivo de gente. Não é um local legal de ficar, é um local muito típico das almas que sentem muita culpa por aquilo que fizeram. Estou confundindo você? Está claro? Está claro? Beleza. Então o umbral é desse jeito. Para lá vão as pessoas que têm esse perfil de se lamentar das oportunidades que perderam. Lá também pode demorar, tá? Lá a gente não entra para ficar 1 mês, nem 2 meses. Ali quem entra no umbral passa anos, tá? É lógico que não precisa que a pessoa vá para o umbral. Eu não preciso, olha, fulano morreu, aí ele fica no corpo, vai para a crosta, vai para o umbral. Não, ele pode ir, ficar no corpo e depois não ficar na crosta, ou ficar no corpo na crosta, mas não ficar no umbral.
Ninguém é obrigado a passar no umbral. Essa coisa de dizer que o cara tem que passar no umbral, não que seja um pezinho para sair, isso é bobagem. A questão do umbral é um sentimento de que você falhou, de que você errou, de que você fez coisa errada. Então você vive um sofrimento e ali fica 3, 5, 8 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não me olha com essa cara, 30 anos, pode acontecer. A gente sai de lá quando a gente diz assim: eu não posso ficar mais assim, eu preciso mudar. Enquanto eu me sentir confortável da lamentação, fica. Quem faz a mudança somos nós. Na hora que mudamos o padrão vibratório, querendo um socorro, querendo uma ajuda, aí automaticamente muda o padrão, os espíritos bons nos recolhem de lá. Essa é umbral. Vamos para a quarta. Quarta região, também é no mundo espiritual. Chama-se trevas. E aí alguém vai dizer: ué, mas o umbral não é treva? Não. O umbral é onde se chora, onde se lamenta o mal que se fez. As trevas é onde se odeia, aonde se sente prazer em fazer o mal ainda, aonde as entidades perversas se reúnem para conspirar contra a felicidade dos outros. Os espíritos que estão no umbral não têm nem condição de planejar nada contra ninguém, que eles não dão conta nem deles. É um local de muito sofrimento. Nas trevas não. As trevas é um local onde existem as almas cruéis, que se reúnem ali para pensar os seus processos de vingança. Infelizmente existe. Mas como é que pode o espírito... Morreu, o cara morreu, ele continua com raiva? Continua. De repente você durante a vida sofreu muito na mão de alguém, passa para o mundo espiritual e diz: não, vou continuar perseguindo ele, eu vou acabar com ele, ele acabou com a minha vida, agora eu vou acabar com a vida dele. Isso acontece. É o que dá ensejo à chamada obsessão, o espírito perturbador. Ele vem das trevas com o propósito de perturbar os outros, de criar uma perturbação. Tem ódio, tem raiva. Eles vão estimular as pessoas a se viciarem. São os viciadores. Vai, faz. Sente prazer no mal que faz. Então é uma região assim de muito sofrimento, só que não tem choro nas trevas. Porque ninguém ali está se sentindo frágil. Por dentro eles são profundamente sofredores, mas eles têm uma capa de proteção para parecer que são fortes. Diferentemente do umbral, aonde ninguém comanda, ninguém consegue organizar nada, porque está todo mundo desesperado, nas trevas eles são frios. Então ali existe organização. Ali tem mando, tem comando, tem quem obedece, tem quem ordena. Quem assistir o filme Senhor dos Anéis vai ter uma noção do que é as trevas. Aquele filme representa assim de maneira legal, aquele olho de Sauron, né? Não queira ver então, se você não viu, não precisa. Viveu até hoje sem ver, pode ficar mais. Então é uma região onde existe um poder, mas é um poder de maldade, onde o poder se organiza para fazer maldade. E isso existe nas trevas. Lá existe uma estrutura de comando. No umbral não tem estrutura de comando. É todo mundo chorando, desesperado, e nas trevas, coração duro, coração seco, olho seco. Se chora, a lágrima nem desce, porque é o choro de ódio, de raiva. Não preciso dizer que das trevas, muitas vezes, quando você percebe o mal que faz, cai no umbral. Então, das trevas eu posso muito frequentemente ir para o umbral. E nas trevas passa muito tempo também, tá? Nas trevas costuma passar até mais tempo do que no umbral. Você passa ali décadas, séculos, com ódio.
Existem histórias de ódio no Brasil, de coisas que aconteceram no Brasil, colônia, que ainda estão até hoje acontecendo. As histórias que a gente teve de maldade, quanta crueldade aconteceu na história do nosso Brasil durante o período do Brasil colônia. Muitas entidades perdoaram, outras não, e as que não perdoaram estão promovendo processo de perturbação até os dias de hoje. Então nós temos aqui duas situações na crosta, na terra, que é ficar no corpo ou ficar na crosta. E temos duas situações no mundo espiritual: umbral, que são os que choram, e as trevas, que são os que odeiam. Mas eu disse que eram 8, está faltando mais, então vamos pegar mais. Vamos pegar a quinta. Quinta região. Essa quinta região é uma região de sofrimento também, mas é uma região de sofrimento muito particular. Essa região de sofrimento chama-se Vale dos Suicidas. O que é o Vale dos Suicidas? Quando a gente ouve assim, a gente pensa que é um local aonde os espíritos que são suicidas ficam jogados em sofrimento, e não é. É um local de proteção. É um ambiente criado por Maria de Nazaré para recolher os espíritos suicidas, para que eles fiquem aqui, até que eles melhorem do pânico do que fizeram, para começar o tratamento. Então eles ficam no vale, não é porque estão abandonados, eles estão protegidos. Como acontece, por exemplo, no manicômio, que você coloca as pessoas dentro do manicômio para cuidar deles, mas eles estão totalmente alienados. Mas o médico está cuidando, está administrando remédio, visitando, até que eles melhorem, para que o paciente está no surto. O que você faz com o paciente no surto? Na clínica de psiquiatria tem um quarto específico para a pessoa que está no surto. Você pega a pessoa, bota no quarto do surto e administra pela janelinha se o cara, saiu do surto. Agora a gente já pode tirá-lo daí para começar o tratamento. O Vale dos Suicidas é um ambiente exatamente para esse objetivo. Não é um local criado para punir os suicidas, mas para reuni-los até que eles encontrem equilíbrio. É um local de muito sofrimento, mas também tem fim. As almas ficam no Vale do Suicida pelo tempo que for preciso para que ela gaste todas as energias que ainda existem dentro dela, e os mentores fazem isso exatamente para gravar de maneira mais efetiva as emoções do suicídio, para que ele não se repita nas próximas existências. Essa região é uma região de sofrimento, mas é uma região de sofrimento cuidada pelos mentores. As trevas não. As trevas é um local criado pelas entidades perversas. O vale não é. O vale é um local de sofrimento, sem dúvida, mas é um local de sofrimento criado pelos bons espíritos. Situação número 6. Posso seguir? Está confuso? Tranquilo? Número 6. Hospitais do mundo espiritual. Eita, como isso é comum! Meu Deus do céu! Para quem está com medo do que vai acontecer depois da morte, o que costuma acontecer? O cara desencarna, não fica preso no corpo. Não teve vida assim? De repente fica na família, pode até ficar, mas sendo atendido, vai para algum lugar do mundo espiritual. Vai para o umbral? Não sei, de repente ele não tem tantas culpas assim. Vai para as trevas? Com certeza não está com ódio de ninguém, não morreu com ódio de ninguém, então não vai para as trevas. Vai para o Vale dos Suicidas? Nem se suicidou, não tem por que estar lá. Vai para o hospital. É muito comum, gente, muito comum. Desencarna, se não tiver enrosco com a lei de causa e efeito, se não for uma pessoa para ficar presa no corpo, na crosta, no umbral, nas trevas, a tendência é ir para o hospital. Então desencarna e vai para um local de refazimento, fica adormecido durante um tempo, vai acordando, fraquinho assim, tipo o Claire, fraquinho, e aí devagarinho vai melhorando, vai se adaptando no novo lugar, e aí vai... Oi? Filme. Tem várias histórias.
Tinha um filme do Kardec. Ah, um filme do Kardec que falou sobre isso? Tem. No nosso lar mas no nosso lar, se você lembrar, o André Luiz I, o bichinho ficou no umbral. Ficou no umbral, e ainda vou dizer mais, ficou 12 anos, 8 anos. Ficou 8 anos. 8, 12, quem fica é Camilo. Ficou 8 anos no umbral, aí que ele foi para o hospital. Para as trevas ele não foi, que ele não tinha ódio de ninguém. Poderia ter ficado na crosta? Poderia, né? O cara, quando tem muito apego assim às coisas materiais, pode ficar. Mas no caso dele, ele ficou no umbral por conta das culpas que ele trazia. Daí ele saiu para um hospital. E essa é uma situação muito comum. Para deixar todo mundo mais ou menos confortável, essa é uma situação muito comum. Desencarna e vai para um canto desse. Para ir para o umbral, ninguém está escapo de ir, mas é aquelas pessoas que perderam muitas oportunidades. Eu botei minha mãe no asilo. Eu fiz tanta maldade com as pessoas durante a minha vida. Tratei tanta gente mal, pisei tanto nas pessoas. Nossa, tinha prazer de pisar nos outros. Falava mal de todo mundo, destruir casamento, era uma pessoa terrível. A chance de não ir para o hospital é grande. Vai para passar um tempinho no umbral, porque a pessoa sente culpa. Depois vai para o hospital. Sócio. Sócio é uma coisa maravilhosa. E aí o cara desencarna, enganou o sócio. Vai para onde, pelo amor de Deus? Quando ele se dá conta do que ele fez, meu Deus, o que eu fiz, eu roubei, eu não devia ter feito, perdi a oportunidade, eu não soube respeitar meu pai, não soube respeitar minha mãe, não soube valorizar, fui ingrato. Umbral. Meu Deus, como eu fui ingrato, que marido que eu fui. Então assim, no umbral praticamente não tem maridos, né? Eles são todos maravilhosos, né? Todos maravilhosos. Se tivesse um marido difícil, se tivesse, que isso não existe, aí ele ia dizer, meu Deus, eu não podia ter feito isso com fulano, meu Deus, não tem. Por exemplo, genro pode ficar no umbral também, genro, né? Que o genro faz aquelas pequeninas maldades, ou as grandes maldades com a sogra, ou às vezes quem está lá é a sogra, os dois se encontram, minha sogra, né? Então assim, o umbral é esse lugar, mas o hospital é o ambiente onde a gente vai se refazer. Então assim, o cara ficou um pouquinho de tempo no corpo, ficou na crosta, porque ele se desprendeu do corpo, aí sentiu culpa, foi para o umbral, hospital. Então, essa saída, umbral-hospital, é a mais comum que tem. Está no umbral para o hospital. Está no umbral para o hospital. Pode sair daqui da terra para um hospital, ou pode sair da terra para o umbral e dali para o hospital. Mas o hospital é fatal. É muito, mas muito raro que você consiga passar por isso aqui sem dar uma paradinha no hospital, no mundo espiritual. Você chegou, vai pelo menos por um tempo para se refazer, para se reorganizar, para depois seguir. As pessoas estão muito doentes, aí vão, de repente desencarna, vai para um hospital para se refazer. Essa aqui é uma parada bem esperada. Desencarnou, está no hospital se refazendo. Então, ninguém se assuste se chegar no mundo. Desencarnou, vou dar a dica, hein? Desencarnou. Está no hospital, disse, meu Deus, será que eu estou encarnado ou não? Meu Deus, será que... Então você presta atenção no corpo de profissionais que lhe atende. Claro, sim, perfeitamente, lógico. O momento que eu vou já lhe atender, desconfie que você já está do lado de lá, né? Então vamos lá. Lá não tem conta para pagar, sabe? O hospital lá não tem. Você disse, olha, eu não trouxe o meu cartão do SUS. Se a pessoa disser, não tem problema, pronto, fique tranquila. Você já foi, tá? Situação número 7. Situação número 7. É uma situação comum, mas essa situação ela é comum depois que passa por alguma dessas, que são as colônias espirituais. São como se fossem cidades do lado de lá.
Então o cara desencarnou, ficou na crosta um tempo, passou um tempo no corpo, foi para o umbral, foi para o hospital. Quando ele receber alta do hospital, ele vai para onde? Colônia. O caminho normal é: saiu do hospital, eu vou fazer o que com a criatura que ficou boa? Colônia. Então nós temos uma tendência muito grande de, depois de passar um período maior ou menor de perturbação, passar um período no hospital, que depende de cada um. Os hospitais não costumam demorar muito tempo para aqueles que são menos complicadinhos. Fica 6 meses, 3 meses, 1 ano. No livro Memórias de um Suicida, eles ficam 3 anos no hospital. Aí eles recebem alta. Só que recebe alta do hospital, aí vai para a colônia. Na colônia vai ficar o tempo que for preciso. É uma cidade, você vai demorar ali anos até planejar a sua próxima vinda. Então essa 7ª região aí, para quem se perdeu, hein? Para quem se perdeu: corpo, crosta, umbral e trevas. Vale dos Suicidas, hospital. 7ª região, aqui temos as colônias espirituais. São como que cidades. Passa-se bastante tempo nesses lugares, até uma próxima existência. Não tem o que fazer, a parada é aí na colônia. Não tem mais para onde ir. Fica ali, vai ficar décadas até que organize lá de novo uma próxima existência, arrume um outro pai, uma outra mãe, se não for o mesmo, né, para poder vir. Filhos ingratos têm tendência a não receberem o mesmo pai e a mesma mãe, tá? Filhos ingratos. Mas aí você, eu queria voltar com minha mãe de novo, eu queria voltar com meu pai, então aguardar um pedacinho que você vai voltar com eles. Então o planejamento, aí fica esperando o Dudu, o Dudu desencarnou, não esperar o Dudu, quero ir com o Dudu casar de novo. Aí tem que esperar o Dudu para poder vir junto, então demora mais essa situação. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a parte final nossa seria na colônia. E aí para nós acabou. Mas eu disse que são 8. Então está faltando uma. Essa que está faltando, a 8ª, não é para o nosso bico, mas ela existe. São as regiões de luz. O cara desencarnou, ele nem ficou preso no corpo. Esse não fica preso no corpo, esse não ficou preso na crosta. Umbral, treva? Jamais. Hospital? Não. Desembaraçou-se como uma borboleta que sai do casulo. E quando se desembaraçou, não foi para uma colônia espiritual, como a que de repente nós iremos para passar um tempo com as nossas fragilidades e com as nossas condições de virtudes espirituais. Vai para um lugar diferente. Você pega uma Madre Teresa de Calcutá, você acha que ela vai ficar numa colônia espiritual? Vai nada. Irmã Dulce, vai nada. Então determinados espíritos que amaram muito, principalmente o amor anônimo, o amor não reconhecido, não é aquele amor conhecido, o amor que ninguém nunca viu. A professora da linha rural que ensinou as crianças, ninguém sabe nem o nome dela. Coitadinha, na folha de pagamento para aparecer o nome dela era um custo. Então ela ali recebeu pouquinho, ninguém lembra o nome dela, ninguém sabe nada dela. Nossa, essas pessoas são, de repente, no mundo espiritual, são rastros luminosos. Então não esperar que essas pessoas aparentemente simples, que a gente conhece, mas que amam muito, que elas vão ter essa história que a gente costumeiramente tem. Não, esses espíritos desencarnam, e em vez de passar por essa trilha toda de, ficou preso no corpo, não ficou. Ficou na crosta, não ficou. Foi para a treva umbral, também não foi. Hospital, não. Vale do Suicida, muito menos. Foi para a colônia. Não deixa de ser uma colônia, mas é uma colônia totalmente diferente. Numa região resplandecente, com lugares maravilhosos, de onde ali eles se reúnem, se reorganizam para retornarem no futuro para grandes missões junto à humanidade. Em síntese, essa é a proposta, Eucler, daquilo que a literatura espírita nos apresenta sobre os possíveis destinos nossos após a morte.
E eu tenho certeza que está todo mundo preocupado para onde vai. Então, eu vou dar a resposta para onde cada um vai. Tem uma obra de Emmanuel chamada Justiça Divina e tem um capítulo chamado Lugar Após a Morte. E o lugar após a morte é uma mensagem que diz para onde cada um vai. Tem inclusive o CPF de todo mundo, CPF tal, local tal, CPF... Está lá todo mundo para onde vai. E qual é a regra que tem lá? E eu vou passar a regra para todo mundo saber para onde vai. Diz o seguinte: para saber para onde nós vamos após a morte, qual dessas regiões a gente irá, você tem que pensar assim: quando eu já cumpri todas as minhas obrigações, não vale dizer assim, eu sou uma pessoa super operosa, de manhã acordo, meu Deus, aí faço café, levo o menino na escola, preparo o almoço, limpo casa, varro casa, coloco roupa para lavar, meu Deus, não tenho sossego, não tenho descanso. Não vale, nada disso vale. Diz ele o seguinte: o que vale é o que você faz com a sua hora vazia. Depois que você já deu banho nas crianças, deu jantar, você diz, agora eu vou ter um tempo para mim. O que você faz no tempo que é seu é que mede quem você é. De repente você foi operoso o dia inteiro, aí quando deu a noite, puxa aquela cadeira de macarrão, senta na porta. Está sabendo de fulana? Trocou de marido de novo, a miserável. Toda vez passa com esse mesmo sapato. Já tem um mês que ela está com esse mesmo sapato amarelo, todo dia para lá e para cá, só tem esse, coitado. Então, o que nos mede é o que fazemos da hora vazia. O que eu faço por causa da minha vida profissional não conta tanto. O que vai medir, Ricardo, para onde cada um de nós vai, é que a gente faz com a hora que é nossa. Pensemos no que a gente está fazendo com a hora que é nossa, façamos uma meditação bem tranquila e vamos descobrir para onde é que a gente vai. Você acompanhou a palestra Lugar Após a Morte, expositor Jorge Elahá, de Rondônia, conferência ocorrida no dia 25 de maio de 2023, em Porto Velho, Rondônia, na sede da Federação Espírita de Rondônia.